Bom dia, mais um dia, né? Mais uma semana, é o começo da semana e assim a gente tem que agradecer muito a Deus a oportunidade de primeiro voltarmos a viver, né? Segundo os cientistas, o sono é uma pré-morte. Então, podemos dizer assim que todas as vezes que dormimos, corremos o risco de não acordar mais. E começa aí também uma nova semana. Eu queria comentar a respeito eu andei comentando muito a respeito de pecado. Agora eu queria comentar a respeito de vida. Porque pecado significa morte. Pecado é como se fosse o sono, uma pré-morte. A gente acha que não tá morto, né? Porque respiramos e tal. Mas é como se tivesse. Porque o pecado nos limita. O pecado impede que a gente ame. E o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que a prova que somos livres, né? Livres do pecado. Porque o amor é contrário ao pecado, né? O amor, ele é perdoador. O amor é longânimo. O amor, ele não maltrata. O amor, ele cuida. Então, é tudo que é contrário ao pecado, à morte, né? O amor é vida. Então, eu queria falar um pouco sobre vida. E eu escolhi um texto aqui em Hebreus 10, 38. Aí eu acho que entra o 39 também. Deixa eu ver. Não, só o 38 mesmo. Hebreus 10, 38. Aonde esse autor, ele diz que o justo viverá pela fé. E que Deus fala assim, que se ele retroceder, a alma de Deus não se compraz. Então, vamos falar primeiro da questão técnica, né? A questão técnica é que é um condicional. Deus, ele tá falando aqui através da palavra dele, segundo a palavra dele, e espero, segundo as escrituras sagradas, né? Que eu quero deixar bem claro também que existe uma diferença entre escritura sagrada e palavra de Deus. Escritura sagrada é a Bíblia. Palavra de Deus também é a Bíblia. Só que assim, a palavra de Deus, ela se torna viva e eficaz quando ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por exemplo, aqui todas essas escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos nisso, todos os cristãos, os que crêem em Cristo e até aqueles que creem em Deus. Eles acham que a Bíblia foi pelo o conteúdo, todo o fator histórico, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala conosco. E a diferença escrituras sagradas é todos os escritos. Palavra de Deus é quando ela se torna vida para você. Então eu espero que hoje eu esteja compartilhando com você uma palavra de Deus, a palavra de Deus, que ela venha a ser vida para você. Então, ele diz aqui que o justo viverá pela fé. E se retroceder, a alma de Deus não tem prazer em nós. Então, primeiro que é um condicional. Só há vida se houver fé. Segundo esse texto, certo? O justo viverá pela fé. Então, se ele não crê, ele automaticamente está morto. Ah, morreu? Deixou de respirar? Não. Não é essa. É uma morte que vai mais na alma do ser humano. O ser humano, ele sem Deus, ele começa a se deteriorar, né? Então, é isso. É condicional. Vamos pela parte técnica primeiro. E ele fala aqui, se retroceder, se deixar de crer, a alma de Deus não tem prazer em nós. Então, podemos olhar também numa perspectiva de que Deus, ele tem projeções.
Quando ele criou, quando ele formou, ele sonhou, ele projetou algo, né? E assim, que ele reage a sentimentos, a uma alma. Diz os pesquisadores que todo o sentimento do ser humano está na alma. Então podemos dizer que Deus tem uma alma e que ele reage segundo as nossas atitudes. Maravilhoso isso, né? Você entender que através das suas atitudes Deus está reagindo ou para o bem, ou para o bem que eu digo assim, ou se alegrando ou se entristecendo. Tremendo isso, né? Então essa é a parte técnica dessa análise que eu faço. Agora vem a parte que eu considero espiritual disso aqui. O justo viverá pela fé. Então, o que é fé? Segundo esse autor também, ele diz o seguinte, que fé é crer nas coisas que não se vê. Então, de Jesus você não consegue ver, né? Mas para aqueles que crê, com certeza. Ele diz, tem um texto que ele diz assim, ó, vou, mas voltarei. Outro texto também ele diz assim, o mundo não mais me vereis, mas vós me vereis. Então, se você crê em Jesus, crê na obra dele, você tem a capacidade, segundo a palavra de Deus, de ver Jesus. Aí você diz assim, mas eu creio. Será que crê mesmo? Porque às vezes a gente diz que crê, mas a gente crê muito naquilo que a gente vê, né? Crer é como Abraão creu, que ele morreu sem ver a promessa de Deus se cumprir. Deus um dia disse para Abraão, você terá filhos, pode sair da sua parentela, porque eu vou fazer você grande, e você terá filhos, olhe para as estrelas, como as estrelas do céu. Abraão morreu, só tinha 2 filhos. Mas ele morreu crendo. E hoje, eu e você, que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, nós somos, segundo a Bíblia, filhos de Abraão. Por quê? Que tudo começou na vida de Abraão. Tudo começou através de Abraão. Toda a obra que Deus desenvolveu, toda a restauração da vida do ser humano, Deus começou lá, através de Abraão. Né? E Abraão, ele reagiu. O que é crer? É você reagir. Deus disse para ele que se ele saísse da parentela dele, Deus ia fazer ele grande, ia dar muitos filhos a ele. E ele reagiu em cima disso. Então, a fé sem obras é morta, né? Você vai viver por obras? Não. Obras é assim, que a Bíblia se refere. É que você reagiu, mostrou que crê naquilo, mesmo que você não esteja vendo. Entende? Então, aqui, nesse texto aqui, ele é bem expansivo nisso. Ele disse que só vai ter vida, só vive aquele que crê. Por quê? Jesus, ele poucas vezes ele foi tão direto. Mas teve um texto que ele foi direto. Esse texto é muito conhecido por todos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é um processo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você primeiro precisa entender que existe um caminho. Depois você precisa entender que esse caminho é o verdadeiro. Só existe verdade por esse caminho. E aí sim, você vai encontrar a vida. Entende? Mas para você encontrar essa vida, a perfeição, né? A expressão do amor, a transformação que vem de Deus, você primeiro precisa entender que existe um caminho, acreditar nele, que esse caminho é verdadeiro, andar na verdade, e aí sim, você viverá. Você viverá bem aqui
e viverá bem eternamente, porque Deus lhe fez eterno. Você está vivendo em uma crosta terrestre e uma crosta de carne. Mas quem disse que você é só carne? Até os cientistas estão provando que existe um mundo paralelo, que existe um mundo que não é percebido, não é visível. Entende? Então existe uma energia viva dentro de você. Essa energia, depois que ela deixa essa crosta, ela vai para algum lugar. E é isso. Então, e o que vemos aqui também é que há um relacionamento. Não precisa você se relacionar com Deus. É engano você querer, vou viver com Deus quando eu morrer, lá no céu, ruas de ouro, nananã, nananã. Gente, a Bíblia tá aqui, isso aqui é claro. Já existe um relacionamento entre você e Deus aqui. Deus, ele tá dizendo que se alegra, que se entristece com as suas atitudes. Entende? Mais uma vez, eu vejo assim, Deus um ser tremendo, maravilhoso, longânimo, né? Porque não desiste da gente. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele tentou através dos profetas. Mesmo quando Adão pecou, Deus não abandonou Adão. Adão não poderia viver mais no paraíso, porque se corrompeu. Mas Deus veio, matou, sacrificou o primeiro animal, fez vestes para Adão, cobriu Adão, cobriu a vergonha de Adão, com muita dor, mas cobriu, alimentou Adão e nunca desistiu, nunca. Depois sacrificou o próprio filho dele porque ele não quer desistir de nós. Ele acredita que seremos seres capazes de reconhecer ele como bom pai. Que ele é, na verdade. Então não desista de Deus.